O Gabigol se acha mais importante do que o Flamengo. Porque na hora da festa, na hora da comemoração, não tem nada mais importante do que a conquista. O que vale ali é comemorar o título, se abraçar, festejar. E ele quis chamar as atenções para si, né, no momento em que o Flamengo comemora mais um título. Então... E mais, Calil, se você me permite, ele disse também nessa mesma entrevista de que ele não foi respeitado pelo técnico anterior. Ele alfinetou o Tite, que queira ou não, o Tite tem participação nessa conquista. É uma coisa para a gente discutir. Se tivesse o Tite, talvez não tivesse passado pelo Corinthians, mas o Tite veio numa trajetória, foi interrompida, veio o Felipe Luiz. E o Gabigol falou que não foi respeitado pelo técnico anterior, não disse o nome do Tite, né, gente? E depois deu essa informação, ele indo para o Cruzeiro. E sobre o Tite, só para terminar de minha parte, aproveitando que a gente está aqui na Fundação Casper Libero, que é o berço da corrida de São Silvestre, o Tite largou no MASP, desceu a Consolação, fez todo o miolo lá, subiu a Brigadeiro e parou no Top Center. Aí o Felipe Luiz entrou no Top Center, correu um quarteirão e ficou com os louros da vitória. O futebol é assim, Garrafa. A Libertadores era mais fácil do que a Copa do Brasil, né? Ali onde o Flamengo ficou, afinal de contas, o Peñarol é muito pior do que o Atlético Mineiro, na minha opinião. Miller, o que você pensa a respeito desse título do Flamengo? E a pergunta é, se não tivéssemos essa troca de comando, a história poderia ter sido outra? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida que se tivesse o Tite, o Flamengo não conquistava o título da Copa do Brasil. Até porque o Flamengo voltou a jogar bem, reencontrou a sua confiança, em especial o Gabigol. O título é dedicado a ele, até porque ele foi o protagonista, fez 2 gols na primeira partida, né? Na segunda partida, de novo, o Flamengo jogou melhor que o Galo, poderia ter feito 3, 4 gols. O goleiro do Galo fechou o gol, bem verdade isso. Então, acho que foi determinante essa troca, né? O Felipe Luiz chegou, não foi o protagonista 100%, até porque ele só deu confiança para os seus jogadores, colocou o Léo Ortiz onde ele tem que estar. Eu sempre falava para os meus colegas, olha, o Léo Ortiz, o Flamengo contratou errado. Era para ter contratado o Léo Ortiz. Tanto é que ele está na seleção brasileira hoje, quer dizer, então não falei nada demais, é só um bom zagueiro que vem se destacando e está na seleção brasileira hoje. Então acho que o Flamengo está de parabéns porque nas 2 partidas, né, Calil? Nas 2 partidas foi muito melhor. E o Galo, um bom time, mas se amedrontou no Maracanã, por isso que perdeu o título. Perdeu o jogo no Maracanã, perdeu o título no Maracanã, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta pro Calil, até porque quando ele fala que o Felipe Luiz chegou assim no finalzinho, mas é aquilo que o jogador falou, Calil. Você acha que o Tite iria conseguir fazer com que esse time chegasse à final? Olha, Paulo, não dá pra gente cravar, porque o futebol, né? O que a gente sabe é que o Felipe Luiz foi o campeão, né? O que a gente fala fora disso é especulação, mas eu acho que ele fez um remanejamento ou outro ali, mas eu questiono muito, vocês dois, vocês podem falar muito melhor do que eu, você e o Miller, eu questiono muito a atitude dos jogadores, porque os jogadores, será que na reta final do Tite, eles estavam dando tudo? Será que o Bruno Henrique, por exemplo, que hoje entrou no segundo tempo, perdeu jogou muito, 2 gols, mas ele jogou bem, né? Puxou sim, ali usou velocidade. O próprio Gabigol, o Arrascaeta. Será que esses caras estavam jogando? Estavam fazendo tudo? Será que teve boicote? Dá pra gente começar a imaginar isso? Seria burrice dos próprios jogadores do Flamengo que não ganhariam mais um título. Então, eu não acho que a palavra boicote pode ser uma palavra forte. Agora, você acha que o Gabigol estava se dedicando? Ele não gostava do cara, meu. Ele falou hoje que ele não gostava dele, cara. Então, mas Chico, você só produz bem dependendo de quem é seu chefe? Não, você é obrigado a produzir bem. Calil, mas eu já passei por situações, situações com treinadores que eu não me dei bem. Eu vinha muito bem numa temporada anterior, quando chega o treinador novo no próprio Bayer Leverkusen, ele começou a fazer algumas coisas e essa fala do Gabigol, eu replico ela. Mas eu entendo que o Calil fala, o horário, a necessidade. Eu também até entendo, mas o treinador tem que ser malandro. O treinador tem que ser malandro, até porque ele perde o Pedro. Era referência no ataque no Flamengo. Então, mas deixa eu só fazer um parênteses, Depois você não tinha mais referência. Deixa eu fazer um parênteses. Quando o Tite não vem aproveitando o Gabigol, era porque o Pedro estava em alta.
O Pedro ainda é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Não é mais artilheiro do Brasileirão, mas é o artilheiro do Brasil. Então ele tinha... É verdade que o Dorival jogou com os dois, mas com o Tite jogava um centroavante e ele tinha o Pedro. Então tinha perseguição, Ô, Garrafa, não dá. Isso é qualquer time, tá? Qualquer treinador, não é só o Tite. Não dá para um treinador abrir mão de um jogador decisivo. Sim. Não tem condição. E ele fez isso na Copa. Ele deixou o Gabigol 7 meses sem jogar. Poxa, ele quis aposentar o Gabigol antecipadamente. O Gabigol tem 26 anos. E outra, decisivo em vários títulos pelo Flamengo. É o sexto maior jogador em termos de gols em decisões de campeonato. Exatamente. Você não pode abrir mão de um jogador desse. Arrascaeta se igualaram ao Júnior e ao Zico em termos de conquista. Não concordo com isso. Quando o Gabigol falou isso, eu concordo com o Gabigol. Olha, ele não me respeitou. Sim. Poxa vida, o Carlinhos era titular com o Tite. E o Gabigol estava no banco do Carlinhos. Ah, pelo amor de Deus, isso não existe. Não dá, o Gabigol. Ó, quando o Felipe Luiz não tem nada demais. Ele só deu confiança, mas bom, vai lá, faz o que você sabe fazer de melhor. E o Gabigol sabe fez. que ele vai ficar também, né? O Felipe Luiz pode até sair. Agora a tendência é que fique, né, Chico? Agora Não sei se fica, hein? Não sei se fica. A tendência é ficar. Estão falando em Luiz Castro. tem eleição, a gente tem que aguardar. Eu só acho Tem eleição. eu acho que o Calil falou do Gabigol mais no que diz respeito ao momento de se falar isso do que a própria fala do Gabigol. Talvez não fosse o momento exato, depois de um título, de chamar a atenção para ele. Se o Gabigol vem amanhã e convoca uma coletiva e fala, ó, tô campeão, feliz, mais um título para minha carreira, mas eu quero já anunciar que ano que vem eu não tô mais aqui, não vou renovar meu contrato, ele podia falar o que ele mas quisesse. a gente acaba... Eu entendi que o Calil colocou, e eu concordo com ele, mas fosse no tempo de vocês... A gente até ia falar, pô, mas não era hora de falar. Agora essa boleirada nunca fala, quando fala também, vamos colocar. Então acabou acontecendo. Quando fala Eu não gosto nem de usar a expressão acho. Eu creio que ele fez o certo. Tem que falar no horário. Foi um momento bom para ele falar, para todo mundo ver e ouvir o sentimento dele. O jogador, e outra coisa. Mas o Garrafa, o que a diretoria fez? A diretoria abraçou o Tite e largou o Gabigol. É que o Calil está dizendo, ó, nós estamos aqui discutindo o Gabigol e não o título do Flamengo. O Gabigol não é maior que o Flamengo, é importante esse lado veja do Zé Calil. Eu nunca vai deixar de ser maior. Não, para nós não, mas às vezes, às vezes o Gabigol pensa que é. O Garrafa também, veja bem, ele devia estar 7 meses, aquele engasgado. Sim. Desvalorizado pela diretoria, pelo treinador, quer dizer, 7 meses. Ele é decisivo na primeira partida. Pô, aí o cara... Mas e só uma coisa, Garrafa, eu não estou em momento nenhum desmerecendo a qualidade do Gabriel como jogador. O Gabigol ele chama Gabigol desde que ele tinha 12 anos, porque ele sempre foi artilheiro de tudo. De sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, enfim. Só que o Gabriel é uma pessoa muito difícil no dia a dia. Então, você vê que ele não tem chance em seleção brasileira, teve pouco. Ele foi para a Europa e não conseguiu ficar, porque ele estava fazendo aquecimento num jogo da Inter de Milão e o técnico chamou o outro para entrar. Tinha ele e um outro aquecendo. Na época só podia fazer 3 substituições, não era como hoje. O técnico chamou o outro, ele foi embora. Desceu umas coisas dele e foi embora do estádio. Pô, você não pode fazer isso, porque você está desrespeitando os seus colegas, os caras que estão lutando lá, é um grupo. Então, assim, o Gabigol, infelizmente, ele é um craque de bola, um maior artilheiro, talvez dos maiores que tem aí, mas ele é uma pessoa muito difícil. Tem o estilo... Acho que o Tite não conseguiu administrar, talvez. Isso aí.